Olá, tudo bem? Então, como é que a gente pode traduzir essas validações? Aqui, evidentemente, que você tem várias formas de traduzir isso, mas o pensamento que a gente está seguindo aqui é usando o form requests. Então, por meio deles, ou por meio do form request, a gente vai traduzir essas mensagens de validação, tá bom? Como você pode ver aqui, ó, vou dar um zoom aqui. A gente tem aqui, the description must be at least 10 characters, né? Ou seja, tá em inglês pra gente. Então, pode ser que a gente mesmo, como desenvolvedores, a gente entenda essa mensagem, mas o nosso usuário do dia a dia, ele pode ser que ele não entenda. Então, quanto mais a gente for descritivo para esse cara quem? O nosso usuário, melhor ali pra gente. Então, como é que a gente faz isso? Eu vou aqui no projeto, eu vou no meu Store Request, e esse Store Request, ele estende, como a gente já viu, do Form Request. Tudo bem? Ele está até aberto aqui para mim. Esse Form Request, ele tem um método chamado Messages. Deixa eu só procurar ele aqui para me te mostrar. Ele é um método que ele vem com retorno de um array vazio. Então, por ele, a gente tem a possibilidade de retornar um array com as mensagens traduzidas para a gente. Então, ele até diz aqui, ó, você pode ter mensagens customizadas para os erros de validação ou os erros do validator. Então, eu vou copiar esse cara daqui, ou até mesmo, a gente pode vir aqui no próprio Store Request e fazer aqui, ó, public function messages. E aí o retorno vai ser o quê? Vai ser um array. Só que aqui no nosso caso a gente vai preencher esse array com o quê? Eu vou traduzir as mensagens de validação. Então, qual é a identificação da validação? É justamente um required, um min e outros tipos de validação vistas aí na documentação e disponíveis para a gente. Então, por exemplo, para o erro do mínimo aqui, eu vou chamar min. Então, quando lançar esse erro de tamanho mínimo, eu quero que essa mensagem seja exibida. Então, campo deve ter no mínimo 10 caracteres. Tá bom? Então, o campo deve ter no mínimo 10 caracteres. Só de fazer isso, e a gente voltar aqui, ó, eu vou clicar aqui em criar loja. Olha a mensagem traduzida. Campo deve ter no mínimo 10 caracteres, correto? Aqui, voltando, tem uma questão mais interessante ainda. Eu consigo referenciar o nome do campo e eu ainda consigo referenciar o valor que eu especifiquei para o tamanho mínimo. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, esse tamanho mínimo ele é representado pelo dois pontos min. Se eu estivesse usando a validação de max, ou seja, de tamanho máximo, esse valor passado por max seria representado pelo dois pontos max. Tudo bem? Como aqui no nosso caso é o min, aqui vai ser min. Então, só para a gente ver diferente, eu vou dizer que aqui que o tamanho agora mínimo é 12. Só um teste rápido, tudo bem? Então, feito isso, ó, vamos voltar aqui. Eu vou clicar em criar loja. E perceba que o valor que eu escolhi para validação ele já foi pego de forma dinâmica aqui, ó. Campo deve ter no mínimo 12 caracteres. Ou voltando novamente, no caso aqui para gente, 10, correto? E aí, se eu tentar enviar, essa validação já barra a gente aqui com uma mensagem traduzida e que para o usuário faz sentido, tá bom? Então vamos voltar aqui. A gente tem aqui para essa validação, a gente tem um required, correto? Então required. E eu vou colocar aqui, ó, este campo é obrigatório. E aí, por exemplo, eu falei que eu posso pegar esse valor dinâmico do parâmetro desse validador. Tem validadores que não têm parâmetros, mas quando tiver, como a gente lembra lá, a gente passa depois dos dois pontos. E eu consigo pegar o nome desses campos aqui. Como? Este campo eu coloco dois pontos, attribute. Então, se você quiser referenciar o nome do campo, ele vai pegar o nome do campo de fato, tá bom? Olha como é que ele vai fazer aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, eu vou remover esse valor do nome da loja e vou clicar em criar loja. E aí, ó, você vai perceber, ó, este campo, name, o nome da loja, é obrigatório, tá bom?
Então, se de alguma forma você quiser passar na mensagem o nome do campo do input em questão, voltando para o código, você pode usar o attribute. Tudo bem? Eu vou deixar um link nessa aula da parte de validação na parte exclusiva de mensagens. Aí você vai ter essas pequenas nuances dinâmicas dentro dessa string, como por exemplo o nome do campo, como por exemplo os parâmetros, se aquele validador recebe parâmetros, tudo bem? Para você ver quais são as outras possibilidades. Para o nosso caso aqui, a gente tem somente a chave required, no caso de validação, e a chave mínimo, né? O validador por tamanho mínimo do campo. Então essas são as duas mensagens. Essa dentro aqui do form request é uma forma de você traduzir as mensagens aí dos seus validadores. E o interessante é que ele fica isolado, ele fica na mesma classe ali do form request, isoladinho, tranquilo. No futuro, isso facilita aí até as manutenções, os suportes praticados nessa área de validação, dado a possíveis alterações. Tudo bem? Então, eu vou deixar aqui esse required só com este campo obrigatório e o campo aqui embaixo pode ficar do jeito que está. O campo deve ter no mínimo o tamanho caracteres, tá bom? No nosso caso aqui 10. Tudo bem? Então, essa é a parte de mensagens que eu queria te mostrar e vamos continuando aí para a próxima aula. Até lá! Olá, tudo bem? Estou passando aqui rapidamente para te avisar que de hoje, 27, até o dia 29 de novembro, sexta-feira, acontece a Black Friday aqui na Code Experts. Então, lá na nossa plataforma, no site codeexperts.com.br, você vai garantir 30% de desconto em qualquer um dos nossos cursos. E os cursos disponíveis na Udemy, você também tem um desconto usando o cupom BF e você vai ter o menor valor disponível na Udemy para os cursos nossos que estão lá e sai a R$19,99. Então até sexta-feira acontece aí a Black Friday da Code Experts. Eu vou deixar os links abaixo para você ter uma facilidade aí nos acessos. Então vamos lá, vem comigo e aproveite aí a nossa Black Friday.